Olá, pessoal. Vamos lá com a nossa edição do Céu da Semana, do dia 16 ao 22 de março. Estamos em meados de março. Temos uma semana, assim, palpitante. Aliás, o céu está palpitante. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas essa semana está igualmente palpitante, com a entrada do Sol a 0 graus de Áries, no dia 20 de março, marcando a entrada do equinócio da primavera no hemisfério norte, do outono aqui para nós no hemisfério sul. E criando um mapa, né? Um mapa do equinócio que tem pontos bastante interessantes que a gente também vai analisar. Temos Mercúrio voltando para o signo de Peixe, ele estava em Aquário, retrógrado, voltou ao seu movimento direto e volta para o signo de Peixes no próprio dia 16, na segunda-feira. Temos a despedida de Saturno do signo de Capricórnio. Ele larga o bando de Capricórnio e entra no signo, se descola e entra no signo de Aquário no domingo, nesse domingo próximo. E temos a emblemática conjunção Marte-Júpiter encontrando em Capricórnio nos dias 20, 21, 22. E essa conjunção fica presente durante toda a vigência do mapa do equinócio. Na segunda-feira, dia 16, entra a Lua na fase minguante e que se estende até o dia 24. A fase da Lua minguante, ela sempre desintensifica, acalma, desinflama o que vinha assim, vamos dizer, muito exuberante, ou muito vibrante, ou com muita força, né? Sempre diminui a força dos eventos. Graças a Deus, porque nesse momento a gente está precisando de uma lua minguante para ver se as coisas, o ritmo, né, o volume, a intensidade dos fatos perdem um pouco de impacto, mas também, por sua vez, sempre diminui o impacto da frutificação. Então, aquilo que a gente quer que dê frutos, né, que alavanque, que resulte, também não ganha muita força, perde dinâmica durante a fase da lua minguante. Então, projetos mais importantes, divulgações mais importantes, movimentos, passos maiores de vida devem ser deixados para a fase da lua nova, a partir do dia 24, quando inicia-se esse novo ciclo, para a gente tentar tudo de novo. Mas nessa fase minguante, um pouco de recolhimento, um pouco mais de calma, um pouco mais de alívio dessas tensões, porque a gente vai ser um pouco menos bombardeado, né? Um pouco menos alarmado pelo impacto, pelos efeitos dos acontecimentos das últimas semanas. Ainda no dia 16, segunda-feira, até o dia 11 de abril, nós temos a reentrada de Mercúrio no signo de Peixes. Eu posso tirar algumas deduções dessa posição de Mercúrio em Peixes, que é uma posição que a gente diz em exílio, ou seja, o planeta não está assim na sua melhor condição possível. Então, para quem já é dispersivo, desatento, desorientado, essa passagem de Mercúrio em Peixes agrava os sintomas. A gente consegue captar melhor o sentido geral das coisas, a ideia geral, o plano geral dos acontecimentos, do que se ater a dados e detalhes. Se você quiser ter uma comunicação assim, eficaz, efetiva, também passe um conteúdo mais generalizado, mais genérico, passe mais a ideia geral, do espírito da coisa, do que, de novo, se ater a muitos detalhes, dados e minúcias, porque não se terá atenção suficiente justamente para se ater, né, a minúcias e detalhes. Há também uma predisposição a ficarmos mais impressionados com as notícias, com os fatos, né, com a divulgação de dados, e isso está acontecendo, né? Nós temos tido divulgações de notícias e dados, informações assim bastante negativas, né? Bastante duras, e isso, com o Mercúrio no signo de Peixes, dá uma certa contaminação da mente, né? A gente fica assim meio completamente impressionado, tomado por essas
por esses fatos, por essas notícias, e a gente não fica muito bem de discriminação. A gente não consegue separar muito o joio do trigo, o que é, o que não é, o que é grave, o que não é tão grave, né? A gente fica assim meio tomado e impressionado. E a imaginação vai longe. Aí começa aquele negócio. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que fizeram de propósito? Será que criaram o vírus no laboratório? Será que foi para desestabilizar a economia da China, por sinal do mundo todo, né? Se alguém tinha intenção de abater a China, abater o mundo todo, então é um tiro que saiu pela culatra, mas enfim, esse tipo de divagação, que a imaginação vai longe, fica inventando teorias e deduções, é bem próprio dessa passagem de Mercúrio em Peixe. Então, muito cuidado com notícias que você não filtra, com informações que você passa adiante e que não tem muito critério, porque justamente é difícil se ter critério quando Mercúrio está passando no signo de Peixe, porque justamente os dados, as notícias, os fatos, eles não são tão precisos. Por falar em precisão, justamente o que falta durante a passagem de Mercúrio em Peixes é precisão, isso vai até 11 de abril, quando entra então no signo de Áries, Mercúrio em Áries. Eu acho que ainda vai ter muitos rumores, muitos boatos, muita indefinição em relação à atual situação que o mundo se encontra, não só em relação ao coronavírus, em relação à queda do valor do petróleo, as quedas da bolsa, etc. Ainda tem, é como se a gente não pudesse dizer com certeza: isso vai acabar aqui, a vacina foi descoberta ali, vai ser aplicada ali, diminuiu a quantidade de casos assim, assim, assado, o dólar parou de disparar, ou vai parar de disparar em 2 semanas, 3 semanas, 1 semana. Justamente é essa falta de detalhe, de precisão, de definição, é que vai se estender ainda até o tal do 11 de abril. Então, ainda vamos ter muito essa coisa da especulação. Não sabemos, quem sabe, será, não será? Ok? Então, a gente ainda tem, eu diria que, quando o Mercúrio sair de Peixe, talvez a gente vá ter uma posição muito mais firme, muito mais definitiva, muito mais decisiva em relação à direção dos fatos atuais. Dia 18, quarta-feira, é um dia extraordinário. A Lua em Capricórnio, ela visita cada um dos planetas posicionados nessa grande concentração de planetas, né, de astros no signo de Capricórnio. Ela cumprimenta Marte, depois Júpiter, depois Plutão, depois Saturno. E, vamos dizer assim, recebe cada um deles, como se estivesse conferindo ou fertilizando, ou sendo receptiva para a função, para a atribuição de cada um desses planetas. Vamos lá, como é que isso vai se dar? Logo pela manhã, cedo, Lua se encontra com Marte, chama Marte para uma conversa, né? Ou se abre para ele. E promove o quê? Promove impulso, energia. Vamos lá, o que dá para fazer? O que você pode fazer? Como é que a gente vai fazer nesse assunto? Como é que a gente vai impulsionar as histórias que estão paralisadas? Vamos sair da inércia. Vamos ver o que é capaz de ser feito. Vamos botar em pauta. Esse é o papo da Lua com Marte. A seguir, o papo da Lua é com Júpiter, ainda pela manhã. É o seguinte: vamos ver perspectivas, vamos ver esperanças, vamos ter algumas notícias, alguns dados positivos que permitem a gente criar perspectivas, olhar à frente, olhar adiante e ver que a gente tem saídas, tem horizontes, tem oportunidades. Aparecem oportunidades concretas, reais, das coisas poderem avançar. Avançar para além dessa falta de horizonte que nós estamos vendo hoje. A seguir, nós temos uma Lua se encontrando com Plutão. A conversa é o seguinte: Lua em Capricórnio encontrando com Plutão em Capricórnio, nesse dia, quarta-feira. Seguinte, foram feitas a Lua chamando Plutão aqui, foram feitas, vamos conferir, as transformações suficientemente profundas, suficientemente radicais para que as coisas possam dar resultados
resultados diferentes, para que a gente saia dessa crise toda com outras propostas. Então, momento de curar feridas, curar mágoas do ponto de vista pessoal e do ponto de vista coletivo, selecionar medidas que tenham realmente um impacto transformador, que a gente faça suficientes cortes, transformações, mudanças que modifiquem na raiz o andar dos acontecimentos, ok? E, finalmente, a pergunta é: você transformou o suficiente? Okay? Estão sendo propostas transformações suficientemente profundas para modificar os resultados dessa crise? Essa é a pergunta. E, mais à noite, ela se alinha com Saturno, já praticamente na despedida de Saturno em Capricórnio. Saturno está indo embora de Capricórnio, a Lua, antes disso, confere para ver se o que? Lua-Saturno. Os resultados concretos, os dados concretos, as medidas concretas, a eficiência com que nós estamos lidando com todos esses fatos alarmantes, se as medidas estão funcionando, o que não está funcionando, o que não está funcionando. Teremos aqui o aval de Saturno para saber que práticas, que medidas funcionam, dão resultado e quais aquelas que, por negligência, por ser mal feito, por inércia, o resultado foi negativo ou o problema não está sendo solucionado. Então, é um dia, assim, de verificação, checklist bacanérrimo. Dia 19, quinta-feira, e também valendo para dia 20, na sexta-feira, nós temos a muito bem-vinda, super bem-vinda, aliança entre Sol e Saturno. Nesse momento caótico, desorganizado, meio sem borda, nessa avalanche de fatos que parece que a gente não consegue conter e não sabe no que isso vai dar, né? Parece que é sem fim, esses impulsos destrutivos, caóticos, alarmantes que nós estamos vivendo. Essa combinação Sol-Saturno dá foco, Sol a Saturno, borda, limite, controle, administração. Vão começar já a aparecer nesses dias os primeiros sinais que alguma dessas situações está sob controle, ou tem um prazo, tem uma definição dentro de uma fase de indefinição, que a gente já descreveu no início da semana, com a entrada de Mercúrio em Peixe, né? De qualquer maneira, essa combinação Sol-Saturno, são os primeiros sinais de que tem prazo, tem contenção, tem controle, tem administração. Então, vamos focar nas situações da vida da gente que a gente tem controle, ou melhor, para a gente colocar controle, administração, gestão, eficácia naqueles fatos que vinham tomando a vida da gente e a gente não sabia como lidar, como fazer com isso, que providências tomar. Pois justamente essa combinação Sol-Saturno, ela favorece todas as medidas que estão ao nosso alcance, estão realisticamente dentro da nossa capacidade de atuar e pôr ordem no galinheiro, né? Botar ponto final em certas situações que estão perturbando, afetando, descontrolando a vida da gente. São dias extremamente produtivos e com perseverança, determinação, eficácia, insistência, foco, a gente consegue realizar grandes feitos. Viva essa dupla nesse momento atual. Dia 20, na sexta-feira, às 0 horas e 49 minutos, nós temos a entrada do Sol a 0 graus de Áries, inaugurando o equinócio do outono aqui para o hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, que esse mapa que é levantado para o equinócio, ele é uma ferramenta de previsão de astrologia mundial, de astrologia coletiva, de previsão coletiva. E a vigência dele é de um ano todo, ou seja, esse mapa do equinócio aponta, sinaliza como é que vai ser o ano de 2020 e com vigência até o próximo equinócio de Áries em 2021. O que marca, o que chama atenção nesse mapa é a manutenção, né, dessa concentração de planetas em Capricórnio em graus muito curtos. Vocês vão ver o mapa aqui,
do equinócio colocado aqui no Céu da Semana, postado aqui no Céu da Semana, e vocês vão ver como esses planetas todos em Capricórnio, essa concentração está toda muito juntinha, com diferenças de graus muito pequenininhas, com exceção de Saturno, que já está se afastando para sair de Capricórnio. Mas para dizer que todos esses efeitos de contenção, de limite, de restrição, um aspecto diminutivo, mais recessivo, e com exigência de uma gestão eficácia, de economia, de enxugamento, de corte, é a tônica do ano, não vai se fugir disso. Quanto melhor fizermos isso, mais êxito teremos e menos afetado por essas crises todas também igualmente seremos, ok? Essa é a dica desse mapa do equinócio. Veja no mapa de vocês, cada um que conhece o mapa natal, onde cai esse grau 0 de Áries, que é ali que esse mapa todo vai, esse ponto vai ser acionado e vai distribuir através do seu mapa, os efeitos desse cálculo, desse céu do equinócio de Áries, ok? Esse 0 graus de Áries, com esse mapa todo, cai em cima do Plutão do Brasil, na casa 2, que é tocando o assunto da economia. Esse é o ponto que vai afetar o mapa do Brasil, ok? Porque nós temos um planeta ali na casa da economia que está recebendo esse impacto do mapa do equinócio, ok? Temos no dia 20, 21 e 22 a emblemática conjunção, o emblemático encontro entre Marte e Júpiter em Capricórnio. Embora o efeito imediato desse ciclo seja justamente esses dias que eu mencionei, 20, 21, 22, já para o final de semana, na realidade, essa conjunção, essa combinação vai estar ativa praticamente o ano todo, porque ela está, vamos dizer, cristalizada, congelada no mapa do equinócio, né? Está lá presente, então vai ficar meio para o ano todo, que é uma combinação, numa altura dessa, bacana, na altura dessa dos fatos, do mundo, porque a combinação Marte e Júpiter, ela dá um fôlego, ela dá uma força, ela dá um gás, ela dá um impulso, alguma coisa assim, meio fé na ação, confiança na ação, ou seja, ação, né? Se nós agirmos, atuarmos, decidirmos, impulsionarmos, enfrentarmos, tem espaço de crescimento, tem espaço de avanço, tem benefícios que vêm através desse movimento decisivo, em vez do desespero, do medo, da inércia, da paralisação. É um pouco meio, resumindo em detalhes, resumindo no geral, sem detalhes, Marte e Júpiter quer dizer o seguinte: age, atua, enfrenta, que as coisas começam a se desdobrar e a expandir, começam a abrir horizontes. É uma combinação assim, meio de, que eu costumo dizer, de atletas, né? De vencedores, de exploradores, né? Essa combinação Marte e Júpiter, audaciosa, corajosa, em Capricórnio, de uma maneira cautelosa, sem arroubos, planejada, calculada, mais eficaz. Domingo, finalizando bem a semana, dia 22, Saturno se despede do signo de Capricórnio e se despede, mas volta no dia 1º de julho, mas até lá permanece, faz uma passagem, uma visita pelo signo de Aquário. Isso já dá 2 efeitos importantes. Primeiro, o fato de ser um planeta que já sai desse montão de Capricórnio, ou seja, alivia o peso, principalmente Saturno, que é o dono do pedaço de Capricórnio. Ele saindo de Capricórnio já tira, vamos dizer assim, uma tonelada do peso, da pressão, da compressão, nesse sentido do limite, da escassez, da redução, do aspecto restritivo, da reducionista, econômico, que é próprio desse signo, Capricórnio, principalmente com Saturno lá dentro, dando, vamos dizer, ainda mais restrição, né? Mais limite ainda a essa energia.
ele saindo de Capricórnio já alivia isso. O segundo efeito é que a entrada dele em Aquário é bastante promissora, primeiro porque Saturno está muito bem colocado no signo de Aquário, chamado corregente desse signo. Mas, resumindo assim, em pouquíssimas palavras, entre outras coisas, Saturno em Aquário quer dizer o seguinte: responsabilidade compartilhada, descentralizada. É como se esse sentido de dever, compromisso, obrigação, gestão, não fosse feito de uma maneira assim hierárquica, né? O chefe do Estado, o governador, o governante, o chefe de família, o gerente de uma empresa, ele seria só essa figura, né, que centralizaria poder, responsabilidades, obrigações, compromissos por resultados. O fato de estar no signo de Aquário quer dizer que esta função está mais coletivizada, está mais distribuída, como se um número maior de pessoas pudessem participar, colaborar com a gestão, com as responsabilidades, com resultados, com os efeitos de uma responsabilidade que é distribuída para que muita gente participe da solução dos problemas, das questões, das propostas. Essa é, assim, vamos dizer, a grande temática de Saturno em Aquário. E ainda o fato também, a gente pode pensar, de uma gestão, de uma responsabilidade, de uma estrutura mais democrática, mais solidária. De novo, no sentido de distribuir a participação. Mais pessoas participando da solução dos problemas e menos uma única figura detendo a responsabilidade de fazer os acertos ou cometer os erros de uma boa ou má gestão, pública, privada, familiar, o que seja. Então, pense nisso, distribuir um pouco as responsabilidades. Isso é, vamos dizer, o cerne, o núcleo de um efeito da passagem de Saturno em Aquário. Gente, eu me despeço de vocês por aqui. Tenham uma boa semana, com bom senso, com tranquilidade, com serenidade, com sabedoria, com boas informações, com a cabeça no lugar, para vocês discriminarem melhor essas informações todas que nós estamos recebendo por todos os lados, que alarmantes e que muito facilmente tiram a gente do eixo, do equilíbrio. Não caiam nessa.